Louvado seja Deus pela vida e pela salvação que é oferecida por Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Por que falamos da salvação? Como podemos ser perdoados e viver para Deus? Essa deve ser a sua pergunta, a minha, a nossa pergunta. Porque a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se estamos destituídos da glória de Deus, cabe a você e a mim, a nós, fazermos a pergunta: como podemos ser perdoados e viver para Deus? Como? Todas as pessoas são pecadoras e precisam de perdão. Aqueles que querem um relacionamento com Deus devem, primeiro, aprender como os seus pecados podem ser perdoados para que possam se tornar aceitáveis a Deus e viver vidas transformadas que estão cheias de amor e compaixão. Para que isso nos aconteça, ou para que isso aconteça, aquele que quer ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida em comunhão com o Senhor, ele precisa observar a palavra. O que a palavra nos diz a respeito do perdão? O que eu, o que você, o que nós precisamos fazer? Vejamos orientações dadas pelo Senhor através da sua palavra em Efésios, capítulo 2, verso 3 e 4. Bem como, além de Efésios, nós temos uma outra orientação em 1 João 9. Mas antes disto, eu vou ler Romanos 3,10, que diz para você e eu: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nesse mesmo texto, no verso 23, vou repetir o que tinha citado antes: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus, esses textos que eu citei, foram escritos pelo apóstolo Paulo, mas o Senhor Jesus, ele nos diz no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso vem a indagação que já fiz 2 vezes e volto a fazer. Como podemos ser perdoados e viver para Deus? Como você e eu podemos ser perdoados e viver para Deus? Essa é a grande necessidade do ser humano. Ou seja, ele deve se reconciliar com Deus. Em Efésios 2, 3 e 4 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muitíssimo amor, com que nos amou. Ele, o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu infinito amor, que nos amou, ele nos deu a oportunidade de reconhecermos a Jesus Cristo. Estando, diz o verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mas você só é restituído à presença de Deus através de Jesus Cristo. No verso 6 deste mesmo capítulo 2 de Efésios diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembre-se, você só se reconcilia com Deus através de Cristo Jesus. Só através dele. E o que é preciso ser feito? Quando você vai para a primeira carta do apóstolo João 1:9, você vai ter aí a solução para essa questão. 1 João 1:9, o texto nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é uma recomendação que o Senhor deixou para nós. Se você quer ter comunhão com Deus, só através de Jesus Cristo. Veja que eu li lá em Romanos 3:10, 3:23, 6:23, mostrando qual é a situação do ser humano. Não há um justo, nenhum sequer. Todos caíram e estão destituídos da glória de Deus. O salário que cada um de nós temos por herança é a morte. Mas, se pela fé você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a coisa muda. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ter comunhão com Deus? Quer ter seus pecados perdoados? Quer ter a certeza de vida eterna? Quer enaltecer o nome do Senhor? Então faça o que Ele, o Senhor, recomendou. Ele disse que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. E você pode até perguntar, mas o que é fé? Eu vou te dar a resposta agora. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. A fé é isto. No verso 6 desse mesmo capítulo 11, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus e tem buscado da forma certa? O que eu quero dizer com isso, tem buscado da forma certa? Quando você lê lá em Atos capítulo 10, você vai ver um exemplo de uma pessoa que buscava a Deus. Parecia ser a forma certa, mas um dia ele foi visitado pelo Senhor, o Senhor dizendo para ele que as ações dele tinham chegado à memória de Deus, mas ele mesmo não estava diante de Deus. E quem é essa pessoa? Você pode até indagar perguntando: quem é essa pessoa que achava que estava buscando de forma certa e Deus o visitou, orientando, mostrando para ele que ele não estava buscando da forma como deveria buscar, ou se apresentando de acordo com a vontade de Deus? Essa pessoa é Cornélio. Cornélio era um homem que dava esmola. Cornélio era um homem de oração. Mas um dia, estando ele orando, o Senhor o visitou. Diz o texto, e em Atos capítulo 10, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Como era esse homem? Diz o verso 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus
que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Eu disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro, ou seja, Simão Pedro, ou o apóstolo Pedro, ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aí você tem todo um quadro descrevendo a respeito de um varão temente, de um varão de testemunho na sua comunidade, de um varão que era piedoso, de um varão intercessor, mas o Senhor disse a ele que as esmolas e as orações tinham chegado à sua memória. Agora ele precisava chegar à memória. Assim como o Senhor disse para Cornélio, neste momento eu quero te dizer, você também precisa chegar para Deus, mesmo sendo uma pessoa temente, mesmo sendo uma pessoa que ore. Você tem buscado ao Senhor da forma certa? Porque a palavra nos diz, como eu já disse no início, lá de Romanos 3,10, que não há um justo, nenhum sequer.
Em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas se você quiser ter vida, a segunda parte desse versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Basta fazer o quê? O texto que nós citamos em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cornélio entendeu o aviso de Deus e mandou chamar Pedro. Então, chamando-os para dentro, Pedro chamou para dentro os varões que Cornélio havia enviado, e o que aconteceu. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio não queria que a palavra fosse só para ele. Cornélio queria que, assim como ele, Cornélio, recebesse a palavra de Deus, que sua parentela também recebesse, que seus amigos também recebessem. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas escuta o que Pedro disse a ele. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. A adoração é só a Deus. É a Deus que o ser humano deve adorar, e a ninguém mais. Imediatamente, quando Pedro contempla aquela cena de Cornélio, mandou logo que ele se levantasse, porque ele, Pedro, também era da mesma natureza pecaminosa, só que um dia tinha confessado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e seguia ao Mestre, buscando, orando, louvando e fazendo aquilo que agradava a Deus. Mas mesmo sendo aquele que fazia o que agradava a Deus, Deus precisou prepará-lo para que ele viesse até Cornélio, porque a visão do judeu era que gentio era impuro, era imundo, era indigno de receber a palavra. E o Senhor prepara Pedro dizendo: não faça impuro e imundo aquilo que eu já santifiquei. E falando com eles, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, pois Cornélio tinha convidado, como diz o verso 24, toda a sua parentela, todos os seus amigos mais íntimos, para que pudesse ouvir a palavra. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se com ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Essa era a visão dos judeus, que homem comum não recebia a palavra de Deus, que imundo não recebia a palavra de Deus, mas o próprio Deus mostra que Ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como se encontra escrito em João 3,16. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Pedro falou com Cornélio, que o recebeu, e quando entrou na casa de Cornélio, viu que não só estava Cornélio e a sua casa, mas estava toda a parentela de Cornélio, todos os amigos que Cornélio tinha chamado. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Essa é a pergunta que Pedro faz a Cornélio. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, a hora 9, orando em minha casa, e eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio.
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, as ações de Cornélio estavam diante de Deus. Agora, você, Cornélio, não está diante de mim. Quem disse isso? E eis que diante de mim se apresentou o varão como li, e disse a Cornélio que as suas esmolas e as suas orações estavam diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então, você está diante da palavra de Deus. Não se deixe ser esquecido pelo Senhor. O que é se deixar ser esquecido pelo Senhor? Se você não recebe a palavra e não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você está se colocando diante de Deus como um esquecido. Mas se atentamente ouvires hoje a sua voz e não endureceres o teu coração, o Senhor, o soberano Deus, te recebe através de Cristo Jesus. E quem te conscientiza disso é o Espírito Santo de Deus. Que Ele, pois, te abençoe em nome para a glória de Jesus. Amém.